Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a coordenação do Congresso pelo convite, de poder presidir a mesa. A última vez que eu estive presidindo uma mesa aqui foi um evento virtual, né? Ainda na época da pandemia. Então, é outra atmosfera, a gente vê aqui as pessoas no Salão Nobre da USP, né? Que é um lugar ideal para fazer um evento como esse, de tanta grandeza. E eu me sinto honrado aqui de estar aqui, agradeço a coordenação e o convite. Não vou tomar muito tempo, vou apenas introduzir aqui o tema que nós vamos tratar hoje, porque a tarefa grande está com os palestrantes aqui. O assunto é bem interessante, claro, a tributação da economia digital, um assunto dos mais relevantes aí dos últimos tempos. Eu estava lembrando aqui, eu gosto de sair um pouco do script, eu estava lembrando que antes da pandemia a gente tinha uma realidade. Hoje, por exemplo, se você pegar o carro e ir para qualquer lugar, pega a estrada, vai para Guarulhos, você tem um galpão logístico, vários sendo construídos, e muitos deles são exatamente dessas empresas chinesas ou empresas de e-commerce que não tinham nem representação no Brasil e passaram a usar esses galpões logísticos, e hoje muitas delas estão no Brasil por meio até fisicamente, até desses galpões. Mas isso não existia, né? Então, a gente vê uma construção atrás da outra. Você vê imóveis de fábricas antigas sendo vendidos para a construção de galpões logísticos, exatamente para abrigar essas empresas. Eu tenho pessoas que eu conheço, por exemplo, da Shopee, por exemplo, que agora eles já têm tudo importado dentro desse centro de distribuição. Então, se você comprar, você não precisa passar pela taxa das blusinhas nem nada. Você, quer dizer, já foi pago, né, e já está importado e já vai ser entregue no seu endereço. Então, assim, aí, o que eu quis dizer com essa introdução? A economia digital, claro, não poderia ser diferente, ela cada vez mais ela vai crescer, e ela cresceu, e os desafios de legislar, tanto de forma internacional quanto internamente, são bastante grandes, né? A gente tem aqui também, recentemente, o Brasil fazendo um esforço com a lei das bets, né? Tentando colocar uma disciplina para tributar essas empresas de fora. Então, há várias coisas aqui. E, realmente, entrando um pouco nesses desafios e na intenção do painel, que é trazer os novos desenvolvimentos mais recentes, né, desse assunto, nós vamos ter vários assuntos sendo falados aqui, discussões sobre a possibilidade ou a viabilidade de um conceito de estabelecimento digital, permanente digital, a questão do imposto global ou não, se é viável, qual seria a ideia, ou se isso já está sendo abandonado, ou se isso ainda vai ser buscado de alguma forma, em algum fórum, o próprio Digital Services Taxes, que o João também vai falar bastante. Nós vamos falar também de criptoativos, né, a tributação de criptoativos também, que é um tema dos mais relevantes também, uma nova forma de pagamentos, e também falar, como não, né, nesse tema de tecnologia, de inteligência artificial, também, que é um tema, e voltado aqui no tema da Vanessa, em relação às fiscalizações. Então, assim, são vários temas, eu escrevi o artigo, estudei bastante o assunto, a minha área é de contencioso, né, mas eu sou um grande estudioso do direito tributário, e do direito tributário também internacional. Então, é um tema que, para mim, representou também um grande desafio. E eu estou aqui mais de ouvinte, de aprender com todos, né, com todos vocês, e era isso que eu queria só trazer como uma breve introdução e deixar aí realmente os pepinos aí todos para os palestrantes. Muito obrigado. A gente vai começar as nossas discussões com... Eita. A gente vai começar as nossas discussões com o João Félix Pinto Nogueira. Ele vai trazer considerações de tax policy, especificamente da introdução de Digital Service Tax, no contexto de um possível insucesso do Pillar One, do projeto BEPS. E acho que... Com a palavra, João. Want to? Yeah. Thank you so much, Alina, for the presentation. I'm going to start by the thank you note in Portuguese, then my presentation is going to be in English. Antes de mais, gostaria de agradecer à organização pelo generoso convite, na pessoa dos professores Luís Eduardo Choeiri, Luís Flávio Neto, que não o vejo aqui,
E, Rodrigo Maito, muito obrigado. É para mim, pessoalmente, um prazer estar em São Paulo, uma cidade que me habituou a ter os mais elevados debates em matéria de tributação internacional, e é também para mim um prazer representar o IBFD, International Bureau of Fiscal Documentation, que tem um dos mais antigos protocolos de cooperação académica com o IBDT. Portanto, é um redobrado prazer estar aqui presente. And now I will switch to English. My presentation is going to return to a topic that we have been used to discuss over the years, which is taxation of the digital economy, and it's going to be focused on a very specific issue, source nexus for business profit taxation. The title of my presentation is called Mare Liberum, and it's a specific reference to a conflict between the Portuguese and the Dutch in the 16th century. And yes, I'm looking at you, Eric Cameron. I'm not sure if there are other Dutch in the room, but especially Eric, because they owe us porcelain and silk, and this should be very clear. So let me just give you a little bit of context to this conflict. There was, and this comes before this conflict, there is something between the Portuguese kingdom and the Castilla-Aragon kingdom. So actually the Portuguese king was entitled by succession law to the Spanish kingdom, and there were other conflicts, and we solved these conflicts by two treaties that I should display over there, which are the Treaty of Alcáçovas in 1479 and the Treaty of Tordesillas in 1494. Tordesillas is well known by this room, most of this room, and this is likely the reason why most of this room speaks now Portuguese. But let's go back to the treaty. Besides other matters that were dealt by this treaty, the most important matter was actually dividing the world. Yes, by this treaty, the Portuguese and the now Spanish divided the world, and with a line, imaginary line, 1,478 kilometers west from Cape Verde, the area on the east would be governed by the Portuguese, and the area on the west would be run by the Spanish. And there would be no conflicts because the two emerging powers, the two naval powers, divided the world. So there's no possibility of conflict, right? And this was not merely a treaty between the two governing nations. This was a treaty that was what at the time could be international law. Why? It was even recognized by several papal bulls, as you can see in the previous slide. There are several bulls. Note for the translation, it's not touros papais, mas bulas papais, okay? There were several papal bulls that recognized the legitimacy of the Portuguese and the Spanish to rule the world. And the overall idea is that we conquered and Christianized the world. Now, there were countries that in the meantime gained power and managed to have naval capabilities, namely our friends, the Dutch and the British. And at a certain point, they'd start to sail the seas, and the Portuguese said, no, you can't sail the seas because this is our property. You can't sail the seas because you need authorization from us to pay the sort of custom duties. And the Dutch said, well, we didn't participate in the design of these rules. Actually, we didn't exist when these rules were designed, so why do we need to abide with them? And the Portuguese said, yes, but this is international law. And actually, the Pope recognizes this. So you have to obey. Otherwise, we will shoot you. And among several conflicts, there is a famous one, which is the Santa Catarina incident. This takes place nearby Singapore, and the Dutch, fed up by the request of the Portuguese, they decide to seize this carrack and take it to the Netherlands full of porcelain and silk. The Portuguese protested and said, well, this is robbery. You can't do that. Even if you don't agree with the Mare Clausum, you can't do that. And the Dutch then hired a consultant called Hugo Grotius, actually in Dutch is Grotius. And what they asked Hugo Grotius, which was a consultant, was to provide a normative framework to justify the actions of the Dutch.
And Grotius produced what we know now, it's very famous, the Mare Liberum, by which he said that no one can own the oceans, and all the nations could participate and could sail through the international waters. Of course, the Portuguese didn't agree, and in 1624, all these arguments were destroyed, and very well destroyed by Serafim de Freitas, but the world has changed. The world changed, and the emerging powers were stronger. And actually, the doctrine that prevailed, and still prevails over now, is the doctrine of the Mare Liberum. Basically, if your cannons don't have, this is an addition later by John Selden, if your cannons don't have the capability of destroying the boat, those waters are not yours. And this still stands now. So why is this relevant for my presentation of today, which is about business profits? Because in a certain way, what we see today is a sort of mare clausum in business profits. Allow me to elaborate. More than 100 years ago, we agreed on a certain source nexus for business profits, which is the PE concept. That was present in the first treatise, that was present in the For Economists report, that was present in all the recommendations of the different organizations that worked in the issue. And this PE source nexus ends up to be a sort of mare clausum. There was no Tordesillas Treaty, but a series of recommendations, including by the OECD and UN until 2017. There was no exception. So there were several treaties, and again, there was no papal blessing, but in fact, there was the blessing of both the OECD and the UN. You couldn't do other source. These would be the only legitimate source. And my reflections also come from my preparation of the general report on residence for next year. As you may know, residence was designed not as a personal nexus, but as a source nexus. And I started to read about nexus in private international law, and actually I started to read about source nexus in other areas of law. And in other areas of law, you don't see this cage. You don't see this limitation to a very narrow source nexus as the only legitimate nexus. Let's go to business profits and the discussion on digitalized economy. There is this sort of mare clausum by which it appears not to be legitimate for any source country to levy taxation on business profits if they don't have a PE, if they don't have a material base through which the business of a company is run, right? And this rule was sort of 100 years ago. But the world has changed, like it happened with the mare clausum. The countries that participated in the design of this rule, they didn't exist. The countries that exist today, they didn't participate in the design of the rule. Some of them were colonies. Some of them didn't exist at all. The second thing is that the activity that the four economists took into account that would lead to business profits was an activity that is significantly different than the activity that is run today in the digitalized world. That activity required the material activity. You couldn't have business profits if you didn't have material activity in the source. Now you can have business profits without any material activity in the source. So in a way, if the four economists were revising the topic, they would be faced with an activity that is much closer to passive income than to active income. They would be faced with an activity that sort of operates automatically based on a series of instructions that were previously defined. And I think that it's justifiable to think on nexus for business profits in this digitalized world
by reference or learning the lessons from passive income, namely from interest and royalties. Allow me to elaborate on this one. Now, and this presentation is possible because we have a general report by Peter Ongler and Johan Hatting that actually studied nexus for different categories of income of more than 40 jurisdictions. And we know how the world operates, how the world defines nexus for these categories. Let's look at nexus for interest and nexus for royalties. So what happens in domestic law? Nexus for interest is not only the residence of the payer, as we are recommended by the OECD and the UN, but it also progressively starts to be defined as the place where the capital is utilized. Several jurisdictions, you see the list of countries over there, use this nexus. Lex re site, in case the loan is guaranteed by real estate, or even residence of the guarantor, in case the loan is secured by the parent company, for instance. And these enlargements of the concept of nexus, which have been progressively done without any diplomatic protest by the international tax community, they permeate tax treaties. And just by luck, I didn't do that much search, I found this treaty, but there are many more examples, between Argentina and Bolivia, that actually they attribute taxing rights to the place where the loan has been used, not the place of the payer. They consider there is material activity over there, and this economic activity over there, and this economic activity gives economic allegiance. And also this treaty, I brought it because it is interesting, they say, well, and if the loan is secured by real estate located in one of our jurisdictions, then there is source where the real estate is located. Simply put, we have now this situation, and this is not for the future, but this situation occurs already now. Right now, we have already the possibility of having multiple sources. We can have source number one, which is the place where the payer of a loan is located, and you can have source number two, which is the place where the capital is utilized, or the place where the real estate that guarantees the loan is localized. In these cases, what happens in practice? Article 21 is not going to solve the issue. What happens in practice? Source one is going to take a first bite on the interest, and then it's up for the resident state, if there is a suitable treaty, to mitigate double taxation or to mitigate under domestic law. Source two will also have a valid source claim, and it's up for residence taxation to mitigate double taxation. So we have a brand new world where multiple sources is possible, and the resident state will, if there are treaties with the resident state or if it's domestic law allows it, to mitigate double taxation. This is already reality. This is not a mere proposition. The same applies with royalties. With royalties, and again, this is from the general report of Hatting and Ongler, you see that countries are, in addition or in alternative to the residence of the payer, they use the place where the IP is used, or the place where the IP is registered. Or even, in case of New Zealand considers that there is source if the payment results in a deduction in New Zealand. And again, if you look to tax treaties, existing tax treaties, you see the same situation, where the royalties can, a tax treaty that grants taxing rights to the place where the royalty is used. Again, the same situation, you will have two sources, and if you have tax treaties with source number one and source number two, you will have a first bite on the royalties by the residence of the payer, and a second bite on the royalties by the residence of, or by the place where the royalty is used, the IP is used, and then
the resident state, will have to mitigate if there are tax treaties or its domestic law requires. Let's now focus on business income. Also on that part, we see countries enlarging their domestic source rules. And for the purpose of saving time, I'm not going through these rules, but countries progressively consider that they have a legitimate source taxing claim if there are certain economic activities which are not physical located in their jurisdiction. Despite that, from an international perspective, we still don't have a suitable solution. On the OECD, we have the alternative to the permanent establishment, which is Pillar 1, which is going to be reduced to a very narrow margin of profits and very narrow number of taxpayers, at least in the views of those that defend the larger nexus. From the UN, we have two alternatives, 12A and 12B, but they are only for services. And the devil is in the details. They rely on two concepts which are very difficult to interpret, which is the concept of technical services and the concept of digitalized services. And I'm going to go on that and the reason why we shouldn't distinguish goods and services. The third thing is well, of course, we have paragraph 15 of the terms of reference that Patricia mentioned, and we don't know what that will yield, but we know it's only about services, not about goods. The EU has these two proposals on hold, depending on Pillar 2, but they are digital services tax and digital PE, which also doesn't solve, at least in a principle-based approach, the issue. So what could we learn from passive income, and what could we apply to business profits? Take into account this pacification, sorry, this is not proper English, of the activity that yields business profits. Maybe it's legitimate to do a parallel with passive income and recognize nexus not only to the place where a permanent establishment is, but also to the place where the payer is. There is a territorial connection, surely, with that one. Or even to the place where the relevant business activity, not the physical business activity, but where the relevant business activity takes place. And the relevant business activity, if we go through the nexus rules that are being designed by countries, can be the place where the intangible is used for business profits, the performance of services, namely digitalized services, is being taken place, or where the data comes from. Now, you may object to this, saying, well, but this is not really in line with the conceptions of source that we have. This is not really in line with the benefits theory. This is not really in line with the framework that we have designed up to the moment. And that may be truth. In my view, this is fully aligned with the benefits theory, but there are divergent views. But what I learned from studying Nexus is that there is an over-reliance on benefits in taxation that there is not in other fields of law. There is over-reliance on a single nexus that there is not in other fields of law. And if we look at the topical report also for IFA, there is a very interesting report by Cedric Reingart, which is one of the leading scholars in Nexus, and I'm going to read it, which actually destroys this cage, this mare clausum doctrine in which we, international tax lawyers, have been living. I'm going to read the words from this report published 3 weeks ago. And again, this leading scholar on source says, a state's choice of a particular connection is ultimately informed by a state's tax and economic policies. It's largely unregulated by international law. That gives states more than sizable leeway to opt for the jurisdictional nexus
which they consider as most appropriate and efficient to pursue their policies. Not even once, this leading scholar, when addressing source, he speaks about benefits. Eckhurst, which is another scholar, says that at the end, what regulates the legitimacy of a source nexus is whether there are diplomatic protests. And if there are no diplomatic protests, the world changes and international law changes. And even about market jurisdiction, that couldn't be further from the benefits. These are the words of Cedric Reingert. At first sight, market-based jurisdiction is based on a relatively strong territorial and personal nexus, which is exercised over providers offering this service to persons based in a particular territory. Similar jurisdiction exists in the field of data protection law. And it's true. In data protection law, the fact that we have individuals over which data is extracted or data is manipulated gives us jurisdiction. This is the reason why we have the GDPR in the European Union. So let's bring this back to business profits. Let's have a new understanding of the concept of source, aligned with other areas of law, aligned with international taxation, and unlinked from a certain paradigm that we built 100 years ago, and that being principle-based could be one of the ways to create a platform of understanding for business profits in the future, which is recognizing nexus for more than one country. Now, we can recognize, technically, we can recognize nexus to the location of the PE. For business profits, we could also recognize nexus for the location of the payer, and surely we could recognize nexus to the location of the relevant economic activity, being relevant economic activity, what I mentioned in the previous slides, the use of the intangibles, the place where the data is extracted, or the place where, or the place where the digital services are performed. Now, you may counter-argue, well, this is interesting, but your system sort of creates a triple nexus source that will not be of any good. Allow me some minutes, and I don't have many, to explain a little bit more of how this works. And again, this is based on readings of source in other areas of law, and how we can transpose these to solve our issues in international taxation. Number one, I think that it's important to keep a consolidated approach on source for goods and services. And those that disagree on this and think that we can build a system on the basis of technical services or on the basis of digitalized services, you need to speak with the Brazilian and with the PIS/COFINS discussions on what is a intangible good and is a service. As far as I know, a digital book is a service, right? Or it's complicated. It's not regulated by the Constitution, so if a book is physical, it's regulated by the Constitution. If the book is digital, it's not regulated by the Constitution, and it creates a sort of conundrum. It's very difficult to distinguish, and from a material perspective, I don't see the point on giving a different treatment because something is a good, or a profit comes from a good, an intangible good, or a profit comes from a service, a digitalized service. Number two, nexus. The P nexus should continue. We need to fix the concept and provide a little bit more legal certainty, but we should add to the P nexus other nexuses that under private international law or public international law, they are as legitimate as the P nexus. And those nexuses are the payor residence nexus and the place where the activity, the material activity takes place. Again, and using the words of Cedric, a nexus is admissible when it establishes a reasonable, substantive, and adequate connection with the territory.
Not really. And what is not an admissible nexus is one that has an illusionary connection with the territory. So in my view, you can have a plurality of nexus. And then, is this admissible? Yes. In other areas of law, you have plurality of nexus in several cases. And we are able to operate with all of them. How does it work? We can have all of the three of them operating at the same time. And if you have adequate treaties with all the countries, forgetting from this point that we can have priority rules, you will eliminate double taxation by means of the residency states. Of course, you can say, but the residency state will have to bear 3 times the burden of a source. Yes, but does it make the exercise of source taxing rights illegitimate? No. It will decrease the residency state taxation, or as Natalia Quiñones said this morning, it will decrease the revenues of the elective residency states by increasing the revenues of the states where the activities are actually taking place, and which is not that elective. But in my view, so the plurality of source is legitimate, and the plurality doesn't lead to double taxation simply because the residency state may be obliged. But we can also, and this is point number 5, likelihood of double taxation. Are there that many cases where we would have PE, residence of the payor, and material economic activity in different places? Not that many. And experience shows that these would not be that many cases, mostly cases of digitalized services. But also, one thing that would be important to explore is that we can have priority rules. We can understand within several sources which are the sources that actually have a stronger connection with the business profits. So we can have multiple sources. There is nothing illegitimate on that, but we can also establish a hierarchy of sources where the PE state would provide priority to the place of the payor, and the place of the payor would provide priority to the place where the activity takes place. Or you can have even the PE state operating as a sort of mini residency, and with 2 sources being neutralized at the residencies at the PE state, and then the PE state operating normally with the residency state. Technique for levying source taxation. I think here it's the simplest part. If you have a flow of income, then you can levy withholding taxes. And is it difficult? Now we have a multiplicity of providers of web shops that already do the work for you. They do it for VAT, so it's adding a line of script to do it for business profits. If you don't have a flow of income coming from the jurisdiction, then yes, you have to levy on the non-residents, and of course, you would have to rely on exchange of information and assistance for collection, which actually right now the network of treaties is very well developed. But would these lead to unavoidable double gross taxation? And this is the point. It doesn't lead to unavoidable gross taxation. Why? You can, companies actually can prevent double taxation by, number 1, they incorporate in the country where they are having activities. That was the idea in the beginning of our discussion. Number 2, by creating a PE. Number 3, and following the experience that we have in VAT, you can create a fiscal representative, a sort of mini one-stop shop. That would be the one responsible for assessing the profits and losses in a transfer pricing compliant way in that jurisdiction. And then net taxation would be avoided. For the interest of saving time, I'm not going to speak about the minimus rules. I don't think we need them. And the experience on VAT shows that the minimus rules actually lead to some evasion and fraud.
Force of attraction rules, I don't think that they are needed, just referring, then we can discuss later on. And practical implementation, I think it's quite easy to have this practical implementation throughout all the systems in the world for the reasons I said. Resource to web shops, resource to exchange of information, resource to mini one-stop shops. Let's move to the conclusion, and I'll just take 1 minute. Defining source rules is not something that we only do in taxation. We define source rules or linkage with jurisdiction in basically any area of law. And we grant a huge leeway for states to regulate marriages, to regulate contracts. Then we have certain conventions, but we grant leeway for states to implement their policies. But in a certain way, we sort of felt in this mare clausum agreement that this is not possible for business taxation. That for business taxation, there is only one rule, which is the permanent establishment rule, which was created by countries that right now would be a minority of countries, a very small minority of countries, and was created for a reality that doesn't match with the reality that we have right now in terms of digitalized services. So the countries that exist now didn't participate in the rule, and the material activity that we were designing the rule 100 years ago, it's not the same now. And this is the reason why we need to get inspiration from other areas of law, get inspiration from the current practices of the countries, and hear the countries how they are developing their own rules. And have a new, renewed approach, not based on old paradigms, but based on this renewed understanding that insofar as there is a genuine, strong, reasonable connection with the territory of a jurisdiction, yes, a state can levy source taxation. And then, yes, we need to have a priority of rules, we need to regulate these by tax treaties, and it's the role of the OECD and the UN to regulate how these will work. If we don't do that, do you know what's going to happen? Santa Catarina. And the countries are going to seize our boats. And I'm not speaking about physical boats, but I'm speaking about DSTs. If you don't change the rules, we create DSTs, or countries will create DSTs, which, in their understanding, they are not falling within tax treaties, so they will levy gross taxation on a series of erratic items of income, which can be broader or smaller. And as in Santa Catarina, likely you're never going to have your business profits back. And yes, Cameron, until last week, the porcelain and silk continued in the Netherlands, and some of it in the Rijksmuseum. So, and to finish, we don't need any more Santa Catarinas. We just need a renewed understanding of source, breaking from the old paradigms, taking into account the experience of country, the practice of country, and other areas of law. And fundamentally recognize the existing rights of all countries to navigate through the waters of business profits and to take their legitimate share in the profits that are being created all around the world. Thank you so much. Muito obrigada, João. Agora a próxima palestrante é a Doris Cunning. Ela vai tratar de uma outra possível solução para esse desafio de tributação dos negócios da economia digital, mas a perspectiva dela é da análise dos estabelecimentos permanentes digitais como uma possível solução de consertar o nexo antigo com uma adequação a essa nova realidade econômica. Com a palavra, Doris. Bom, primeiramente eu queria parabenizar o IBDT por não ser um programa de mestrado, e sim o programa de Direito Tributário Internacional no Brasil, não só pela qualidade técnica, como também pelas oportunidades que eles dão aos alunos, como, por exemplo, organizar congressos como esse, né? Eu fico muito honrada por fazer parte.
Agradeço demais aos professores Chueri, professor Vitor, professor Luiz Flávio, professor Felipe também, pela oportunidade, e a Alina e a Isadora aí pelo auxílio no dia a dia e na coordenação. O meu tema aqui são os desafios do conceito do estabelecimento permanente no mundo digital. E a gente vê que são vários. O professor João já deu uma breve introdução aqui, né, de várias questões envolvendo esses conceitos, e eu vou trazer um pouquinho mais para vocês. Começando aqui com uma citação dos professores Chueri e Roberto Codorniz, espero que a tradução faça jus, né, às ideias dos professores. Mas, assim, basicamente, o que a gente vê? As características de um negócio digital, né? O negócio digital ele não é fixo. E é muito fácil uma empresa digital operar de um lugar diferente de onde estão os seus consumidores. A gente vê isso todo dia e até quem não é tão familiarizado está conseguindo ler nos jornais essas questões, inclusive aqui no Brasil, todos os desafios. E, com isso, a empresa digital não é uma fazenda, né? A gente consegue colocar ela no bolso e transferi-la de lugar. E podemos transferi-la para um lugar de baixa tributação. Então, o risco que os professores apontam é que eventual tributação da renda ocorra num lugar de baixa tributação. Mas o que é um estabelecimento permanente? E aqui voltamos às discussões dos primórdios dos tempos, né? Quando os negócios ainda não eram digitais. E um simpático vendedor de relógios, como esse aí da caricatura, poderia, num continente como a Europa, onde é muito fácil fazer uma viagem internacional de trem por dia, sair da Suíça e vender os seus relógios na Inglaterra. E repetir isso semanalmente. E falar, não, eu não tenho uma lojinha de relógio aqui, né? Eu só venho vender nos diferentes bairros. Toda semana eu não tenho que pagar um imposto de renda para você. Não tem um nexo, né? O professor João trouxe aqui as questões envolvendo o nexo. Só que hoje isso não acontece mais. Né? A gente consegue comprar pelos sites, pelo e-commerce. A gente pode aplicar esse mesmo exemplo a um vendedor de champanhe, que sai da França e vai para outro país, né? Pelo trem, vender todo dia. Tem até jurisprudência na Inglaterra com isso. Hoje em dia, esse conceito de eu estar constantemente, dessa presença física, é mais difícil da gente ver. E o que seria um estabelecimento permanente? Na maioria dos tratados, e segundo conceituação também do professor Alberto Xavier, é justamente o local físico de negócios, né? Onde a empresa, uma instalação, onde a empresa continua a sua atividade. E aí a gente pensa no nosso dia, a gente entra nas redes sociais, a gente faz pesquisa no Google, faz um call no Zoom, assiste aulas online. O mundo inteiro está nessas mesmas plataformas. Vejam como isso se dissipou, né? A gente não tem uma pessoa fazendo uma venda porta a porta, dando uma aula local, mandando um parecer, né? Como muitos aqui fazem, brilhantes pareceres pelo correio, né? O parecer vai por e-mail. Então, a gente vê a modernização dos negócios, até sem sentir. Então, será que ainda vale esse conceito da presença física presente nos tratados, né? E também na doutrina? A OCDE, em seus comentários, ela faz breves menções a questões tecnológicas. E quais são essas? O servidor. Ela fala que, para a questão dos servidores, por exemplo, de computador, não importa se é possível mover o servidor para determinada localização, e sim se ele foi movido. Para questões envolvendo roaming, satélites, eles rejeitaram uma questão de onde aquele sinal é recebido como um local fixo de negócios. Então, a gente vê que os comentários da OCDE, do ponto de vista tecnológico, também não são de muito auxílio para a gente na situação de ver qual local que a renda será tributada. E agora, saindo um pouquinho desses conceitos e trazendo 2 estudos de caso bem interessantes, a gente vê que a teoria, na prática, pode ser um pouquinho diferente. Então, sobre a questão dos servidores, em 2018, disse a Suécia que, mesmo se existe um servidor na Suécia,
uma empresa sem funcionários, né, e sem negócios, esse servidor, se é a principal operação da empresa, ele pode ser, sim, considerado um estabelecimento permanente e não entrar nas exceções que a gente conhece de um serviço preparatório ou auxiliar. Já Israel não fala diretamente a palavra estabelecimento permanente, mas o que ela diz? Se você se esforçou a adaptar o seu negócio para o meu país, ou seja, você traduziu o seu site para o hebraico, você colocou suas vendas em moeda local, de repente você fez a sua carne kasher, que é uma coisa específica, né? Mas do povo judeu lá. Então, você tem interesse em se estabelecer aqui, você tem uma presença digital significativa no meu país. E aí a gente vem para uma linha de tempo dessas discussões, para a gente entender como é que a gente está hoje, e o professor João também trouxe um pouquinho disso. Em 2015, saíram os relatórios finais do projeto BEPS, que eu acredito que a maioria aqui já conhece. A única ação que restou inconclusa, e está inconclusa até hoje, 9 anos depois, é a parte de tributação direta da ação 1, que é a ação justamente que versa sobre economia digital, em vista desses desafios todos que a gente conversou e que vocês também já acompanham no dia a dia. E o que é que o BEPS Ação 1 disse? A legislação doméstica dos países, a grande maioria, fala justamente da necessidade da presença física para a caracterização do estabelecimento permanente, né? E a ação 7, especificamente sobre estabelecimento permanente, diz que, dependendo das circunstâncias, as atividades que poderiam ser consideradas nas exceções, como, né, que são as exceções do conceito, como preparatórias ou auxiliares, não são. E a gente viu, e por isso que eu quis trazer os casos concretos primeiro, para facilitar a visualização disso, de como que esses conceitos vêm mudando com a economia digital e como a legislação não necessariamente acompanha, então, as decisões administrativas, judiciais, ou às vezes, como em Israel, até uma mudança de legislação, tentam alcançar, né, essas novas formas de negócio. E aí, o BEPS Ação 1 teve um relatório íntegro em 2018, né? Porque estava inconcluso, como está até hoje. Eu acho que ninguém imaginou que em 2024 ia estar nesse pé. E esse relatório de 2018 eu acho extremamente interessante. Eu trago vários conceitos dele nas minhas aulas de tributação da economia digital, porque ele traz características dos negócios digitais. Características como também o professor João já trouxe, uma grande importância da propriedade intelectual, uma grande mobilidade no negócio, um grande valor aos dados, né? Falam que dados são o novo petróleo, né? Então, são só algumas das características desses negócios, tá? E aí ele chega a tangenciar o conceito de repente, fazer o usuário como nexo de tributação, só que não fechou um novo conceito de estabelecimento permanente. E aí, onde é que a gente se encontra hoje? Será que o mundo está esperando um dia alguém fechar esse conceito para tributar um estabelecimento permanente? Não. A gente tem os Digital Service Taxes, né, para tentar tributar dentro dos países os valores oriundos da economia digital. A gente tem os pilares 1 e 2. Né? O pilar 1, tentar, através de uma fórmula, dividir essa tributação da renda pelas jurisdições, né? Uma fórmula bem complexa, um pilar que já está mais estagnado, e o pilar 2, que está sendo mais discutido, inclusive aqui no Brasil, que é o imposto de renda mínimo. E aí, aqui eu trago um caso bem interessante que aconteceu na França, né? Então, a gente vê que, localmente, os países estão discutindo muito. E é o caso do Google França. E como é que acontecia? A gente sabia que o Google tem sede na Irlanda, e no Google França eles faziam venda de publicidade, né? Publicidade online.
E aí o fisco francês falaram, então, como tem aqui empregados e uma atividade negocial, que poderia ser a sua principal, eu vou classificar aqui o Google França como um estabelecimento permanente do Google na Irlanda. E aí, em âmbito judicial, a corte disse que não. E quais foram os fundamentos? Que os riscos financeiros eram da irlandesa e que a remuneração da empresa francesa, para fins de marketing e vendas, era realizada através de um contrato celebrado com a Irlanda, que era sua irmã e não sua matriz. Então, eu acho interessante a gente trazer também pontos práticos para não ficar só nos conceitos dos relatórios e das discussões. A gente vê como efetivamente os casos vêm sendo tratados por aí. Então, aqui é interessante, vale notar também que a Google Itália sofreu uma autuação semelhante, só que na Itália eles fizeram um acordo com as autoridades fiscais. E aí a gente chega no Brasil, e vocês devem estar pensando, mas por que estudar estabelecimento permanente? E eu vou chegando aqui também para o final da apresentação, já com um tempinho de sobra. Por que estudar isso no Brasil? Porque a gente está aqui na área internacional e a gente tem que saber conversar sobre isso. E para conversar sobre isso tem que entender os conceitos dos casos globais. Mas também, como até meu professor de Londres sempre falava, a gente não pode esquecer que nós somos profissionais do direito do Brasil. E é muito importante saber como é que o estabelecimento permanente é ou não tratado no nosso país. Então, o Brasil, como vocês já sabem ou imaginam, tem uma política fiscal extremamente protecionista. Ele é até mais protecionista do que o tratado modelo da ONU. Tem cláusulas aqui que nossa base fiscal é extremamente protegida e utilizada. Então, a gente tem um foco no imposto de renda retido na fonte. Inclusive, naquele relatório Iterem que eu mencionei, eles falam como vários países estão navegando no sistema da economia digital, alguns com uma tributação por volume de negócios, alguns, como a Inglaterra, por volume de negócios, alguns, como Israel, que eu demonstrei aqui, com novos conceitos. E o Brasil foi apontado como um exemplo de imposto de renda na fonte. O foco na retenção na fonte, só que isso veio há muito tempo, antes da economia digital existir, a gente já tinha esse foco. Então, consequentemente, não precisamos caracterizar um estabelecimento permanente. Quando tem aquelas conversas internacionais de não discriminação, aqui a gente não tem problema de não discriminação, pisou aqui, vai pagar, não interessa quem é, de onde vem, o que faz, alguma coisinha deixa. Então, esse conceito de estabelecimento permanente é muito raro. Onde é que a gente encontra ele? Nos tratados, sim. Todos os tratados brasileiros têm um artigo de estabelecimento permanente. Na instrução normativa da declaração país a país, tem diversas mesas aqui de preços de transferência no Congresso. Também na legislação da Copa do Mundo de 2014 e na legislação das Olimpíadas de 2016. E também, como leciona o professor Sérgio André, alguns artigos do regulamento do imposto de renda podem ser interpretados nesse sentido. Poucas decisões relevantes do âmbito judicial e administrativo, E aí, abrindo um pouquinho para a economia digital, sem mudanças na legislação federal com foco na economia digital, chegamos a ter alguns projetos de lei querendo incluir CID digital, COFINS, etc., mas eles estão parados, Projetos muito inspirados nessa legislação dos diversos países da Europa, de DST, etc., parados. Debates de economia digital, vemos mais no âmbito estadual e municipal, no ICMS e no ISS. E o Brasil está seguindo a tendência mundial de atribuir responsabilidade do ponto de vista dos tributos indiretos às plataformas. Isso vale a pena mencionar numa mesa de economia digital, Embora seja uma matéria de tributos indiretos, é extremamente interessante.
E eu trouxe aqui também o artigo 1142 do Código Civil, que foi atualizado em 2022. Ele define o que é um estabelecimento empresarial, que seria os bens, né, que compõem a atividade empresarial, que esse estabelecimento não é para ser confundido com o local onde aquela atividade empresarial é exercida, se físico ou virtual. Então, é interessante que ele diferencia e fala que se a atividade é exercida no ambiente virtual, então o endereço declarado daquele negócio às autoridades pode ser o endereço de um dos sócios, né? Então, é um artigo interessante para nós do tributário também conhecermos. E aí, se o Brasil introduz um conceito de estabelecimento permanente, voltando aqui ao texto do professor Schwerer e do professor Roberto, e de novo torcendo para a tradução estar devidamente de acordo, eles ressaltam aqui a importância sempre da obediência ao princípio da legalidade, né? E como o tratado internacional pode ser um freio para isso nas transações internacionais, né? E que esse conceito não tem que vir do intérprete, e sim da lei. E agora, partindo para as cenas dos próximos capítulos, o que é que a gente tem hoje? Do ponto de vista indireto, né, da tributação indireta, uma tendência mundial a responsabilizar as plataformas, os pilares 1 e 2, um foco também em trocas de informações entre autoridades fiscais. A gente vê tratados especificamente para isso, atualizações de cláusulas de tratados que já existem, né? Essa parte dos tributos diretos nos pilares ainda, que ainda nenhum está concluso, e fica aí, vamos ver até o ano que vem, né? O que é que está a caminho. Eu agradeço mais uma vez e devolvo a palavra aqui para a Alina. Nesse grande guarda-chuva que é a economia digital, a gente tem vários temas aqui no nosso painel, e o próximo é o do Felipe Renault, que vai tratar, de criptoativos, com umas interações com umas considerações muito interessantes sobre a tributação de airdrops. Sobre airdrops e pool de mineração. Com a palavra, Felipe. Ficou ótimo. Muito boa tarde a todas e todos. Eu queria dizer da honra e do frio na barriga que é falar no Salão Nobre da Universidade de São Paulo, não só na frente, quem eu chamo carinhosamente chefe, que é o professor Schwerer, mas especialmente depois de ter feito, e recomendo fortemente, o tour da USP com o professor Schwerer, e sentarmos um dia aqui no segundo andar e ter ouvido dele diversas histórias de bancas de titularidade ao longo da história da Universidade de São Paulo e tantos eventos históricos que aqui ocorreram. Então, estar aqui falando dá aquela sensação de como eu vim parar aqui, mas agradeço muitíssimo a confiança, o convite carinhoso que eu recebi do professor Schwerer e de todos do IBDT. São professores brilhantes, eu não vou nomear um a um, porque, enfim, ficaria aqui durante todo o meu tempo, mas, como a Doris bem falou, sem sombra de dúvidas, é hoje um instituto dos mais respeitados e que colabora muito para a difusão do direito tributário no país, e na tributação internacional, acredito que não tem igual. Então, é muito legal estar aqui hoje, é muito feliz, é um momento emocionante, e para um coração de botafoguense é mais um teste, né? Porque o Botafogo vem nos testando, então estar aqui é mais um teste. O meu tema é um tema que a Alina me ajudou muito, cumprimento a mesa calorosamente, principalmente o querido João,
que me recebeu com um olhar de reprovação, me preocupou, porque eu vou ao IBFD agora no início do ano, pesquisar para finalizar meu pós-doc. Fiquei com medo dele não abrir as portas para mim, mas a Alina me ajudou muito no tema, porque ela queria que eu trouxesse novidades. É óbvio que a temática envolvendo a tributação de criptoativos, e aqui na Universidade de São Paulo, devo dizer, o professor Schwery permitiu que tivéssemos um grupo de pesquisa, que eu ajudo a coordenar com ele, com diversos pesquisadores, recebemos convidados. Está aqui o Ramon, que escreveu um belo artigo, uma bela obra sobre o tema, colaborou, e tantos outros. Mas a discussão em si, acho que todos aqui que acompanham minimamente a economia digital já conhecem. O que eu busquei trazer, então, são 2 dos subtemas dentro dessa temática central, que, me parece, vem ocupando a pauta dos principais congressos internacionais. Dentre eles, a mineração de criptoativos, talvez um desafio dos mais disruptivos nesse cenário, que por si só é disruptivo, e também operações com airdrop. E por isso que eu pedi para falar do púlpito, para eu poder segurar meu celular, porque há exemplos, eu preciso ler o nome dos cases, dos exemplos, que eu jamais os decoraria, eu não tenho esse HD todo. E por que que há essa problemática toda envolvendo a mineração? Porque uma das características da digitalização da economia é termos situações, eventos, obrigações jurídicas que não se escoram ou não são iguais às que tínhamos na economia tradicional. E isso buga a nossa cabeça. Isso buga a nossa cabeça, e me parece que estamos demorando já alguns anos para entender esses fenômenos, porque sempre buscamos, isso ficou muito claro num evento que participei com o professor Schwery no passado na Áustria, só com pesquisadores discutindo tributação de criptoativos, que a intuição é usar analogia. E vemos isso nas primeiras obras, que têm todo o mérito, porque foram as primeiras e corajosas obras a enfrentar essa problemática. Ouvimos se, na aquisição, ou na obtenção de um Bitcoin novo no processo de mineração, se isso seria equiparável, por exemplo, ao bezerro, aquisição originária. Ou se teria o mesmo efeito da aquisição originária da terra, ou dos fenômenos minerais. E daí fomos. Tão só porque, na mineração, nós temos uma característica que desconstrói tudo que tínhamos. Como eu tenho uma prestação de serviço, eu não tenho um tomador. Eu não fui demandado para fazer aquilo, para gerar aquela utilidade. Eu sequer sei quem está me pagando. E vejam, na mineração, é o sistema que paga uma parte da remuneração. A outra parte são os usuários. Porque se antes não era obrigatório, hoje ninguém consegue transacionar um Bitcoin sem pagamento de taxa. Mas, mesmo assim, a única coisa que eu tenho é uma chave pública. Eu não tenho ideia quem é aquela pessoa que está me remunerando. Então, esse desafio, por si só, ele traz reflexões. Mas, vejam, não é analogia que vai resolver. Me parece que, na mineração, nós temos que enfrentar, basicamente, os efeitos econômicos extraídos daquela atividade. Fomos pegos, me parece, pela armadilha, nesse caso, de pensarmos as coisas novas como elas eram. Então, se numa prestação de serviço eu tenho necessariamente um tomador, e aqui eu não tenho, então não é serviço. Vimos em diversas obras essa problematização. Mas a digitalização da economia, ela traz efeitos disruptivos exatamente porque nos fazem tomar decisões com base nesses efeitos econômicos que eu citei. E se assim o fizermos, talvez tenhamos a resposta. Mas há quem diga, e a legalidade? Então, temos que ajustar a legislação, se for o caso. Mas o problema, me parece, ele foi se desdobrando. De que forma?
conforme o mercado foi se amoldando às novas práticas. Então, se antes o meu problema era, eu vou botar o meu computador minerando operações, com isso eu vou receber bitcoins e vou dizer, isso é um alto trabalho, não é serviço, porque não há tomador. O sistema me gerou esse bitcoin e vida que segue. Não, a problematização ela foi crescente, ela é crescente. A partir do momento que eu tenho esses usuários me pagando taxas, aí eu já tenho um beneficiário, só não sei quem é. A primeira pergunta é, se eu não sei quem é o beneficiário, não incide a tributação? Por exemplo, sobre prestação de serviços? É claro que no Brasil tínhamos o dilema dessa dicotomia entre mercadoria e serviços, que eu acho que, pelo menos nisso, a reforma vai resolver. E que conversa muito com a diretiva europeia, que diz que tudo aquilo que não é bem ou mercadoria é serviço. Exatamente como está no texto do PLP 68. Mas, como eu vinha dizendo, os desdobramentos continuaram. Criaram a figura do pool de mineração. E o pool de mineração agrega um fator a mais de complexidade, qual seja, eu tenho diversas formas de remunerar aquele que coloca a sua máquina, o seu hardware, a sua infraestrutura computacional à disposição de um administrador, que esse sim vai gerir a mineração. O que parece simples, não é. Porque, primeiro, como eu tenho diversas formas de remuneração, se eu remunero proporcionalmente a que aquela máquina minerou, contribuiu para a mineração, talvez eu tenha uma relação direta e talvez eu tenha aí uma despesa dedutível, qual seja a parte do administrador que ficou para ele pelo fato de exercer esse mistério. Mas não é simples assim. Nós temos diversas modalidades de pool, algumas delas pagam proporcionalmente, outras pagam só depois de atingidos determinadas metas e resultados, e me deparei profissionalmente com um modelo novo, que me chamou ainda mais a atenção do quanto é necessário olharmos os efeitos econômicos para entendermos os fenômenos trazidos pela digitalização da economia. Se olharmos a embalagem, nunca vamos entender o que está dentro. E me deparei com um caso, profissionalmente, que fui parecerista, que o pool de mineração pagava um valor fixo dependendo do poder computacional, independentemente do resultado. E quando eu me deparei com isso, eu falei, meu Deus, aqui já não é mais mineração. Porque a tecnologia usada para minerar está à disposição de qualquer um de nós. Ou seja, aquela tecnologia não era um intangível daquele que disponibilizou a sua infraestrutura computacional. Ela é de utilização, de uso, de acesso público. O que eu tinha, então, me ocorreu, e foi divergência no escritório, me parece um contrato de locação. E olhem como a digitalização da economia nos traz exatamente perguntas, às vezes sem resposta, mas uma locação sem que o locatário tenha acesso físico ao bem, sem que ele tenha posse do bem, é uma locação remota, de utilização remota, por que não? Porque não era assim no direito romano? Porque não era assim na economia tangível? Me pareceu um contrato de locação, divergência no escritório, horas debatendo. Isso é processamento de dados com tecnologia alheia, pública? Não sou eu que estou prestando serviço de processamento de dados com uma tecnologia que eu desenvolvi. Eu estou utilizando algo que está na nuvem, de acesso público. E ficamos na divergência. O que fiz? Locação com a ressalva poderia ser processamento de dados, e acredito que muitos aqui imaginem outras soluções. Então, isso é para dizer que não só hoje temos o desafio na mineração de identificar, e vejam, o professor Schwery, quando acompanhou um dos nossos encontros, como muitos que ele se fez presente, acrescentou muito, ele disse, mas isso me parece um processo produtivo, porque na mineração se cria o Bitcoin. Discutimos com as pessoas da tecnologia, que também fazem parte do grupo, e ficou o debate. Mas, se eu já tenho uma pré-autorização sistêmica, um protocolo que diz que eu posso criar X bitcoins novos, aquele bitcoin ele vai nascer pelo sistema, mas ele nasce através do processo de mineração. Quando eu resolvo o problema matemático, eu não só crio os hashes, não só
eu concretizo, eu registro aquelas operações de compra e venda que estão acontecendo, de doação, enfim, de troca de titularidade daquele Bitcoin, como eu crio Bitcoins novos, são esses Bitcoins que remuneram os mineradores além das taxas. Então, eu ainda tenho um debate sobre o processo produtivo no pano de fundo dessa discussão. Então, vejam que temos fatos novos aqui, o mercado ele começa a trazer problemas novos, e tanto é assim que, na análise do direito comparado, nós passamos a acrescentar ainda mais desafios, porque um dos grandes desafios da digitalização da economia é a gente tentar alcançar uma uniformidade conceitual, já que não temos mais as barreiras alfandegárias ou as fronteiras para limitarem as nossas operações. A Doris muito bem apresentou, e também a mesa toda vai apresentar aqui essa problemática. Ou seja, nós não temos mais essas fronteiras. Eu posso estar minerando um criptoativo de qualquer lugar do mundo, com fontes pagadoras em todos os lugares do mundo. Nós temos um problema, então, inerente, que quando olhamos, por exemplo, a legislação norte-americana, ela faz uma diferenciação. Ela encarou o problema e passou a dizer, quando recebe o criptoativo no processo de mineração, tem que se tributar pelo Fair Market Value. Eu vou verificar qual é o valor daquele criptoativo e vou tributar. E depois, quando ele for alienado ou permutado, aí eu tenho um capital gain. E aí a primeira pergunta é, o conceito de ganho de capital é igual em todos os países do mundo? Eu tenho um conceito de income gain, ou de receita, em todos os países do mundo, o mesmo conceito? E o mais curioso, nós tivemos um caso, e até por isso que eu trouxe o celular, para não errar, que foi o caso Jarrett versus United States. Foi muito interessante. O IRS disse, então, eu tributo quando você recebeu o Bitcoin. Foi um contribuinte e entrou com um processo judicial e disse, só quero pagar na realização um valor de $3.000, o valor do processo. O que o IRS fez? Para não subir o debate e eventualmente perder, me parece que foi esse o objetivo, restituiu os $3.000. E, por ausência, então, de causalidade, o magistrado extinguiu o processo. Então, vejam, o IRS deu uma recomendação, houve a judicialização, arguindo o princípio da realização, e o IRS, para não levar o debate acima, restituiu. Mas é isso que o IRS hoje fala. Quando vamos às diretivas da União Europeia, temos um problema. Porque lá, e temos aqui o João, para não me deixar errar, imaginem se eu erro na frente do João, aí que eu não entro na IBFD nunca mais, né, João? Lá há uma equiparação com operações cambiais, e tivemos um caso, que foi um caso paradigmático, que foi o caso Hedqvist, em que lá se entendeu que sim, é uma prestação de serviço onerosa, no entanto, aplica-se, com base na diretiva da União Europeia, a isenção própria das atividades financeiras, principalmente aquelas cambiais. Vejam que não poderíamos, nem por influência, por inspiração, importar essa ideia. Porque aqui, na largada, tributamos pelo IOF, as operações cambiais, e tributaremos, se a reforma tributária passar como está, pelo PLP 68, tributaremos pelo IBS e pela CBS, já que entrará, talvez, acredito eu, no conceito ali de ativos virtuais, que está, conceito esse, inserido no PLP 68 na reforma tributária. Então, não conseguimos nos inspirar na União Europeia nesse particular. Eu não estou controlando o meu tempo, eu vou falar rapidamente de airdrop, se estiver esgotando, me cortem, por gentileza, que jamais eu cometeria sem delicadeza. O airdrop também traz desafios, e também por isso que eu trouxe aqui meu celular, não é por indelicadeza ou por falta de educação. No airdrop, e me parece que é um tema pouco aprofundado, mas que
tem inspirado debate, basicamente, para aqueles que estão previamente cadastrados, ou simplesmente para aqueles, em alguns casos, que têm um wallet, e também, usualmente, por novos criptoativos, empresas que estão lançando novos criptoativos. Essas empresas, então, transferem criptoativos sem qualquer requerimento, em alguns dos casos, outros mediante alguma contraprestação, como postagem em rede social ou simples cadastro, mas transferem a título gratuito um número determinado de criptoativos. Você tem a opção de aceitá-los ou não, de apertar o botão de claim ou não. Como o mercado vem acomodando isso? Geralmente, esses criptoativos não têm precificação de mercado, eles são novos. Portanto, a ideia do fair market value cai por terra, nesse caso, não tem parâmetro, que foi um outro debate que tivemos aqui no grupo. E ele pode ou não valer muito ato sequencial. Por quê? E aí eu trago 3 casos, muito pontualmente, para citar como a coisa pode andar de forma muito distinta, dependendo do caso concreto. Vejam bem, primeiro caso, e aí nós tivemos uma hipótese do que é chamado de spoofing. A Ucrânia prometeu a todos aqueles que doassem dinheiro para ela na guerra contra a Rússia, transferir para o airdrop um criptoativo que seria criado pelo país em agradecimento. Nos tempos antigos seria um selo ou uma moeda. Hoje em dia, o que aconteceu? Um fraudador, uma pessoa mal intencionada, criou esse criptoativo e começou a transferir para as pessoas para hackeá-las. Tanto é que a Ucrânia deu um passo atrás e cancelou o envio por airdrop. Um outro caso, que é o Ampleforth. O Ampleforth, como propaganda, resolveu distribuir 76 mil tokens, e naquela época, naquele mês, como ela fez um barulho enorme no mercado, o mercado, por especulação, pré-prefixou aquele valor de cada um desse token, desses 46 mil, em $48,95. No mês seguinte, esses criptoativos valiam $6,84. Então, imaginem se eles fossem tributados quando do recebimento. É um risco? É um risco. Faz parte do processo especulativo? Faz. Mas é um fair market value? Se você tirar o fair, talvez seja. Mas é fruto de especulação. E para encerrar a minha exposição, mais 2 exemplos muito pontuais. O caso Uniswap, que valia $3,44, 400 unidades foram distribuídas, e no mesmo quadrimestre, se não me falha a memória, cada unidade passou a valer $1.400. Então, dizer que o airdrop é promocional e que não tem valor de mercado, seja fair ou seja não fair, é algo que não é possível, tanto é que o IRS soltou uma nota dizendo que não poderia enquadrar como gift, o que poderia ser enquadrado aqui na legislação tributária brasileira, talvez como doação, me parece. Encerro, então, agradecendo imensamente, citando, naturalmente, quem hoje me ensina tanto aqui na Universidade de São Paulo e quem o ensinou. Quando o professor Chueri, na introdução do seu livro, cita o professor Alcides, que ele dizia que o professor Alcides já insistia que o professor só deveria ficar satisfeito se seus alunos saíssem com mais dúvidas do que entraram, pois são as dúvidas que provocam a curiosidade, por meio desta é que se aprende. Eu espero, sinceramente, que eu vejo tantos alunos aqui, muito mais professores, e até os alunos são professores, que eu espero que eu tenha instigado de alguma forma. E o professor Chueri também diz que nós, professores, devemos ser guia, filtro, que a missão do docente é ensinar seus alunos a pensar o direito tributário. E eu espero que eu não tenha contribuído para que quem está aqui pense errado. E para os professores que estão aqui,
eu não espero nada menos do que duras críticas à minha fala, porque tenho absoluta convicção que é a dialética que nos faz refletir e alcançar soluções melhores, ainda mais com problemas tão desafiadores. Muito obrigado a todos e todas. Agora, em sequência, a Vanessa Bulara vai tratar da inteligência artificial nas fiscalizações, no uso de inteligência artificial pelas autoridades fiscais. Eu queria reforçar o pedido para que vocês mandem as questões pelo QR Code, que estava projetado e vai estar projetado em algum momento. Essas questões são bastante importantes para a gente, porque elas são um insumo para a nossa discussão no último painel de Q&A, em que a gente vai usar as questões não respondidas. Não sei se vai dar tempo da gente terminar e discutir alguma das questões aqui nesse painel, mas se não der tempo, isso é o nosso combustível para a discussão no último painel do dia. Com a palavra, a Vanessa. Pronto. Boa tarde a todos. Obrigada, Lina. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite que me foi feito pelo IBDT, na pessoa do professor Dr. Ricardo Maris, presidente do Instituto, agradecer ao professor Chueri e agradecer ao Luiz Flávio também pelo contato que me foi feito. Para mim, assim, é um desafio enorme estar aqui, sentada desse lado da mesa, inclusive falando por último, depois de tantas informações ricas aí dos meus colegas de mesa, mas também falo aí em nome também de ter feito aí, realizado o meu mestrado. Eu fui aluna da primeira turma de mestrado do IBDT, poder voltar aqui e encontrar colegas que fizeram junto comigo, Daniel Prats, que foi aluno também, e outras pessoas, e a gente poder compartilhar agora o conhecimento, como até finalizado aqui pelo Felipe, deixar muito mais dúvidas, trazer mais ideias do que passar confirmações, né? A parte que me coube, em relação à tributação da economia digital, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do uso da inteligência artificial pelas autoridades tributárias, muito deixando esse viés aí de indagação, né? Se seria a eficiência fiscal, né, utilizada do ponto de vista da autoridade tributária, ou a desigualdade, porque eu vou passar por aí alguns casos práticos que demonstram isso, né? Então, o uso da ferramenta e as suas consequências práticas. Bom, em termos gerais, só para fazer algumas considerações, a gente sabe aí que esse assunto é um desafio global, em razão, como já foi falado pelos colegas anteriores, da própria dificuldade em se tributar a renda oriunda da economia digital, que é a motivação aí pelo qual as atividades, inclusive as administrações tributárias, se deparam em aperfeiçoar o uso das novas tecnologias para poder fiscalizar os contribuintes. E com isso, evitar aí a evasão de divisas, sonegação, manter a soberania fiscal, a fraude, que, na verdade, vai ao encontro do próprio projeto BEPS, de iniciativa da OCDE. Busca-se, então, né, o compliance tributário para ter um melhor controle e eficiência fiscal, tanto do ponto de vista dos fiscos, quanto do ponto de vista dos próprios contribuintes. Mas sempre com esse viés de olhar aí a garantia dos princípios aí da legalidade, da ampla defesa, da privacidade, que, apesar de ser muito simples essa ideia e muito óbvia, ela não tem sido observada com a devida atenção. Então, quando iniciou aí o BEPS, o Pilar 1, como já foi falado anteriormente, você vê o Pilar 1, a própria Doris trouxe aí a informação de que não se caminhou, né? Na verdade, hoje os debates estão muito mais em torno aí do Pilar 2, do mínimo global.
introduziu-se a ideia do que seriam esses novos nexos para se tributar, como o Dr. João também já abordou. E, em razão disso, o próprio uso da inteligência artificial na verdade, um instrumento para que se coloque em prática como chegar a essas delimitações. Então, na medida em que eu estou falando de novos nexos de presença econômica, de país, de local, jurisdição, geradora de riqueza, nesse sentido, o uso da inteligência artificial é de grande valia para delimitar esses limites, né, esses quantificadores e qualificadores. Então, o desafio é, na verdade, na medida em que você está saindo aí de conceitos, por exemplo, do artigo 7º da Convenção Modelo, que traduzia aí tudo a questão de estabelecimento permanente de uma presença física, e trazer para modelos, nexos menos presenciais, menos físicos, e utilizar, então, da própria inteligência artificial para chegar nesses medidores. Bom, a questão da inteligência artificial, até porque aqui a minha expertise é jurídico-tributária, eu não vou entrar na questão de sistemas de computação, nem tenho capacitação para isso, mas é interessante falar que, dentro da inteligência artificial, há, obviamente, outras subespécies, outros tipos, que existe uma que é a inteligência artificial explicável, que é conhecida como SHAI, Explainable Artificial Intelligence, que, inclusive, é utilizada em alguns países já da Europa, em alguns sistemas, que eles chamam de Machine Learning, que se diferencia da inteligência artificial puramente simples, na medida em que permite em que você consiga, o humano, né, a pessoa, consiga interpretar o resultado alcançado pela atividade dos algoritmos. Então, de uma forma bem simplista, né, ao contrário a inteligência artificial genérica, que você teria aí o input dos algoritmos e dando um resultado sem até a própria compreensão da pessoa, né, o Explainable Artificial Intelligence permite com que o homem consiga fazer essa análise, como que aquele algoritmo chegou àquele resultado através dos inputs dos dados que foram utilizados. Então, é o que é chamado aí de caixa preta, né, no ordenamento, aí na sistemática internacional. Então, é você sair da questão da caixa preta e ir para a questão de uma inteligência explicável, que eles chamam de glass box, através da decomposição aí dessas variáveis, para que até você conseguir fazer essa análise se aquele uso da inteligência artificial, dentro aqui no caso, né, da sistemática de tributação, está dentro dos limites da garantia da privacidade, da garantia do sigilo e dos demais direitos fundamentais no caso. Então, nós temos aqui, trazendo aqui para algumas experiências práticas, no caso do Brasil, falando de Brasil, a Receita Federal tem trabalhado, né, investido bastante nisso, e no Fórum Internacional, com a participação aí da OCDE, ela apresentou, inclusive, ferramentas que ela tem se utilizado. Então, ela, desde o final de 2022, tem uma plataforma chamada Projeto Analytics, que trata aí especificamente sobre discussões de criptoativos. É uma plataforma desenvolvida, tá, e foi apresentada nesse fórum da OCDE, para tentar minimizar as irregularidades tributárias na importação e também com a utilização de grupos econômicos, o uso de criptomoedas também para mitigar as irregularidades tributárias nos pedidos de ressarcimento. Inclusive, recentemente, publicou essa portaria 439 de 2024, montando aí uma equipe nacional de seleção do direito creditório para utilizar a inteligência artificial e fazer já essa análise para evitar fraudes nesses pedidos de restituições de grande valor, de grandes corporações.
E também uma forma de incentivar a autorregularização, então, inclusive divulgado na mídia, mas, lógico, guardado o sigilo de privacidade, sigilo fiscal, permitindo, incentivando a autorregularização. Então, um caso concreto, a Vido, ela verificou aí que, em razão de grandes valores, fazendo monitoramento das grandes empresas, procedeu aí a notificação do contribuinte por verificar que podia se tratar de um possível uso indevido de prejuízo fiscal, e aí, mediante a notificação da companhia, permitiu aí que a companhia fizesse a retificação e fizesse a alteração dos valores e o valor de arrecadação. Então, obtendo aí um saving sem precisar entrar na questão de litigiosidade, inclusive permitindo a retificação, que a gente sabe que, após aí a fiscalização da empresa, é vedado fazer qualquer tipo de retificação, de obrigações acessórias e de apuração. Bom, essas ações aí, né, são a informação divulgada no site da própria Receita menciona, né, abre aspas, uma ação sem a necessidade de abertura de procedimento fiscal, sem a instauração de litígio. É interessante a gente ver que vai aí em harmonia com o próprio princípio, né, os princípios da celeridade, o princípio da cooperação, que, oriundo agora aí da própria emenda constitucional 132, com a reforma tributária, mas a gente tem que também ter as observações aí com relação ao devido processo legal, ampla defesa, as formalidades necessárias para não implicar em eventuais prejuízos aí ao contribuinte. Então, outros exemplos foram casos que foram divulgados semana passada, inclusive, né, na mídia e pela Receita Federal, que com os da inteligência artificial, a Receita Federal pôde prevenir aí um possível prejuízo, um golpe com 700 milhões de reais com criptomoedas e também, no mesmo dia, divulgou aí uma questão ligada à lavagem de dinheiro e tráfico de armas de 350 milhões. Então, a gente vê que o futuro, não só, né, economia digital, tudo, é inteligência artificial. E deixa eu só um minutinho. Desculpem. Então, aqui são só esses apontamentos de que, apesar da gente, né, também ser um país em desenvolvimento, o fisco aí e o governo, no sentido público, tem envidado esforços e um grande investimento nessa parte. Aí eu faço a observação do entendimento, houve um julgado, anos atrás, do Supremo, né, em tema de repercussão geral, que foi o tema 990 do Supremo, que, apesar de se tratar de um processo, de uma decisão ligado a fins penais, era o caso concreto, mas que se trata aí de relatórios utilizados com inteligência artificial, e de repercussão geral, né, do Supremo ter entendimento de que não há nenhuma ilegalidade, de que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência artificial financeiros do procedimento fiscalizatório da Receita, inclusive havendo representação penal para fins fiscais com o Ministério Público, sem que tenha a necessidade de prévia autorização aí judicial, desde que mantenha o sigilo das informações, inclusive podendo aí compartilhar com os fiscos internacionais, caso haja fundamentação, delimitação da necessidade e da temática. Esse caso em específico, ele foi pautado em uso de relatórios produzidos aí pela inteligência artificial, os dados, né, na verdade, do contribuinte. E entendeu-se que havia aí o respeito, não afrontava o artigo 5º da Constituição Federal, com base na intimidade e no sigilo de dados. Bom, em termos de América Latina, honestamente, ao contrário do que a gente vê, e eu vou passar aí por alguns casos
de Europa, eu quase não consegui muitas informações sobre a América Latina. Então, é interessante, até a propositura aí para os nossos colegas, a gente viu, né, os debatedores, aí, os panelistas de Colômbia, principalmente, trazerem essas experiências aí da América Latina. Queria passar alguns casos concretos em que tiveram uso pelo fisco, tá, e uso da inteligência artificial que geraram algumas polêmicas, positivamente ou negativamente. Então, teve um caso na Polônia, que, na verdade, é um sistema utilizado, STIR, que faz troca de informações entre o fisco, a questão entre o fisco, a Receita Federal deles e o Banco Central, né? Informações financeiras eles utilizam, e havendo aí qualquer suspeita de não conformidade fiscal, faz-se o bloqueio da conta bancária, desde que haja uma justificativa de qual motivo, qual é a sanção, a delimitação do prazo. Prós, né, lá vindo inclusive de estudiosos do caso, a lei atende os princípios da legalidade, há uma demonstração do resultado do uso aí da inteligência artificial com a interpretação, de modo a não ter situações discriminatórias. Mas há também a contrapartida. Houve alguns casos práticos em que a conta bancária do contribuinte ficou mais bloqueada de um prazo razoável que deveria ter sido e sob argumentos não justificáveis. De todo modo, é visto como um mecanismo positivo e que atende à legalidade, de acordo com a legislação lá da União Europeia. Tem um caso da Holanda que realmente, há anos atrás, realmente foi um escândalo que foi utilizado pelo governo holandês, tá? É divulgado aí na mídia, e do qual causou aí discriminação o uso de dados. Então, o governo tinha um sistema de benefício social para creches, e os dados que foram ali imputados para fazer com o uso da inteligência artificial para fazer a verificação de possíveis análise de risco, de quem também o poderia utilizar, acabou gerando um critério de que o cidadão residente não holandês tinha uma pontuação mais alta de risco do que o cidadão residente que era holandês. Então, realmente, esse caso ele foi julgado pela Corte, o Tribunal de Haia, em fevereiro de 2020, e o governo, obviamente, precisou descontinuar o uso da ferramenta, porque tinha resultados discriminatórios com base em potenciais não adequados, que não respeitavam aí a legislação. Um outro caso com uma experiência negativa foi esse caso da Eslováquia, que é um caso chamado de e-Casa, do qual verificou-se aí que havia um uso de inteligência artificial coercitiva que podia cometer abusos aí dos direitos dos contribuintes. A Letônia também tem esse outro caso, que era um caso de um site que vendia veículos pela internet, e a autoridade da Letônia, a autoridade fiscal, queria as informações desses vendedores que faziam um anúncio no site da internet. O fisco solicitou as informações, o caso foi parar na decisão da Corte da Justiça da União Europeia, que entendeu que, havendo a fundamentação, havendo transparência de que quais são as pessoas envolvidas que você quer a informação, a delimitação e a sanção especificada ao caso em concreto, não há nenhuma infringência aí à legalidade, aos direitos, desde que a autoridade também tributária comprove que está fazendo em nome aí do interesse coletivo, do interesse público, né? Bom, passando aí de uma forma mais rápida, a Grécia já utiliza essa plataforma, mas, na verdade, é bem recente, chama Meidata, e, na verdade, é desde janeiro de 2024. Então, a gente vê casos de países na Europa já vanguardistas, com, inclusive, contencioso pela Corte Europeia de Direitos Humanos, a Corte Internacional de Justiça, e outros países, outras jurisdições que estão começando agora, como no caso da Grécia. A Áustria também utiliza para fazer monitoramento das invoices em tempo real, no caso da tributação indireta. A Romênia também.
E a Itália divulgou, né, que a agência fiscal utiliza, porque eles têm um grande número aí de evasão fiscal, e o governo lá entende, né, que as diretrizes deles para o uso da inteligência artificial está bem delimitada de acordo com a regulação da proteção de dados gerais, que permite que, inclusive, eles possam processar os dados com base no interesse coletivo, no interesse público. Bom, eu dei alguns exemplos aí, trouxe algumas... Vietnã, que também é relativamente recente, 2023, tem experiência da Austrália em termos de tributação indireta, para monitorar aí as invoices, com base em invoices de valores mais altos, com base em invoices que possam ser detectadas pelo sistema com comportamento fraudulento, pelo próprio sistema automaticamente. Os Estados Unidos, que embora seja um país desenvolvido, mas ele tem utilizado muito a inteligência artificial para substituir as declarações de imposto de renda em papel, para fazer de uma forma mais eletrônica. A Índia utiliza bastante, mas é relativamente recente e tem conseguido sucesso para evitar fraudes. Vale também aí o exemplo da Suécia, que utiliza desde 2021 para fazer as revisões aí para evitar os registros de fraude. E na mídia, esse quadrinho vermelho aí está de uma forma, tá ruim a visualização, mas só para apontar que a própria autoridade fiscal da Suécia diz que internamente eles, apesar de utilizarem a inteligência artificial, eles não têm regulação e norma específica que regulamente o uso da inteligência artificial pelos fiscos. Então, só queria realmente fazer o encontro, inclusive, com o que foi falado no período da manhã, né? Até que ponto é interessante você deixar na questão tributária cláusulas mais gerais na lei de interpretação, ou você precisa regulamentar tudo. Aqui, às vezes, há um exemplo nesse ponto de que a necessidade de regulamentação ela é importante, porque você vê que acaba ficando um viés bastante vago para que haja abusos aí por parte da autoridade tributária. Bom, França e Singapura também estão nesses movimentos. A gente vê que é o movimento aí do global, mundial, tudo acontecendo ao mesmo tempo, em termos de tributação direta, em termos de invoices, de tributação indireta, criptoativos, tributação global, e a gente percebe que é mais ou menos assim, a legislação correndo atrás já das formas como a riqueza tem sido gerada. Então, eu quis trazer, já terminou meu tempo, eu quis trazer muito mais aí dúvidas, incertezas, novas ideias, do que esclarecimentos em razão até do próprio, da temática, da dificuldade da temática e de cada país ter uma situação prática, um tratamento aí diverso. Obrigada. Com isso, fechamos aqui no tempo certinho, 3h15 para o coffee break. Foi cumprida a agenda. Agradecendo a todos os palestrantes aqui pelas brilhantes palestras e pelo aprendizado que tivemos, e pela coordenação dos professores Chueri, Luiz Flávio e Ricardo Maito. Também agradecemos muito aí a presença de todos. Muito obrigado.